Olá, bom dia! Estamos aqui no nosso devocional dos Salmos e hoje é o Salmo de número 44, que diz assim: O Deus do passado está presente. Ó Deus, ouvimos com nossos próprios ouvidos. Nossos antepassados nos contaram os grandes feitos que realizaste na época deles, nos dias do passado distante. Como com tua própria mão expulsaste nações inteiras para que nossos pais pudessem ser estabelecidos na terra, e abateste povos para que se pudessem expandir e prosperar. Não foi por meio de espadas ou da sua força que herdaram a terra, mas tão somente por intermédio da tua destra, teu braço e a luz do teu semblante, com os quais os agraciaste. Tu és o meu rei, ó Eterno, és tu que ordenas as vitórias de Jacó. Graças a ti destroçamos nossos adversários, pelo teu nome pisoteamos os que nos atacam. Minha confiança não está depositada em meu arco, e sei perfeitamente que não serei salvo por meio da minha espada. Mas tu nos concedes vitórias sobre nossos inimigos e humilhas os que nos odeiam. A ti louvamos o dia todo. A teu nome agradecemos continuamente. Agora, entretanto, nos rejeitaste e envergonhaste, e já não marchas com os nossos exércitos. Fizeste-nos retroceder ante o inimigo e permitiste que fôssemos saqueados por nossos adversários. Nos entregaste como um rebanho a ser devorado, e entre muitos povos nos dispersaste. Por quase nada vendeste o teu povo, nem mesmo valorizaste o preço. Tu nos converteste em motivo de vergonha dos nossos vizinhos, objeto de zombaria e menosprezo dos que nos rodeiam. Fizeste de nós um provérbio entre todas as nações. Os povos meneiam a cabeça quando nos avistam. Padeço humilhação dia após dia, e o meu rosto está coberto de vergonha, ante as injúrias e os insultos que me dirige o inimigo vingativo. Tudo isso sobreveio a nós sem que nos tivéssemos esquecido de ti, nem houvéssemos traído a tua aliança. Nossos corações não retrocederam na fé em ti, tampouco nossos pés se desviaram da tua vereda. Contudo, tu nos esmagaste e fizeste de nós um covil de chacais, e com densas trevas nos cobriste. Se porventura houvéssemos esquecido o nome do nosso Deus, e tivéssemos estendido nossas mãos a qualquer outro Deus, não o teria Deus percebido tal afronta? Pois Ele é quem conhece todos os segredos do coração. Entretanto, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Acorda, ó Senhor, por que pareces dormir? Desperta-te, não nos abandones para sempre. Por que nos oculta a tua face e ignoras a nossa desgraça e opressão? Prostrada até o pó está a nossa alma, desfalecido sobre o chão jaz nosso corpo. Levanta-te, vem em nossa ajuda e nos resgata por tua imensa benignidade. Bom, esse salmo é um salmo, novamente, dos filhos de Corá, o mesmo autor do Salmo 42. E aprendemos no Salmo de número 42 que eles tinham sido levados cativos pelos arameus, então eles estavam cativos. E aqui, por isso, esse salmista vem clamando, ele vem lembrando a Deus de todas as maravilhas que ele operou no passado aos pais deles, sabe? Ali no início da nação israelita, quando Deus tirou eles da escravidão, livrou eles dos inimigos dele. Então ele vem lembrando a Deus de toda a manifestação de Deus na vida deles, e vem clamando por ajuda, porque eles estavam sofrendo e ele não entendia o porquê de estar sofrendo, o porquê de estar cativo em outra terra e humilhado, e ali sendo maltratado e se sentindo rejeitado por Deus. Ele não entendia o motivo de Deus permitir que isso acontecesse, porque na cabeça deles, eles não tinham feito nada de errado, eles não tinham abandonado a Deus. Só que Deus
ele conhece o coração de cada um. Deus, ele sabe o interior de cada um, o mais profundo do coração de cada um, e ele também sabe o futuro. Ele sabe o que você vai fazer no futuro. Ele sabe se o seu coração está sendo sincero com Deus ou se você está adorando somente da boca para fora. Ele sabe se você mais para frente pode cair, se você pode se desviar. Ele sabe de tudo. E aqui no verso 14, quando ele fala assim: os povos meneiam a cabeça quando nos avistam. Deus tinha avisado para o povo de Israel, antes deles ocupar a terra que Deus tinha prometido a eles. Deus avisou, por meio de Moisés, que se eles pecassem, se eles abandonassem a Deus, se eles desobedecessem, isso iria acontecer, sabe? Deus avisou tudo, tintim por tintim, que iria acontecer. E no meio dessas coisas que Deus falou que iria acontecer se eles abandonassem, se eles desobedecessem, Deus falou que as nações, as pessoas iam olhar e iam balançar a cabeça, né? Tipo assim, como que esse povo chegou nesse ponto, né? Então, isso estava acontecendo. Então, se isso estava acontecendo, Deus é injusto? Não, Deus não é injusto. Sabemos que Deus é amor e que Deus é justo. Então, se Deus é amor e se Deus é justo, por que aquele povo estava sofrendo se eles diziam não ter desobedecido a Deus, não ter abandonado a Deus e servido a outros deuses? Foi o que ele diz aqui. Se porventura houvéssemos esquecido o nome do nosso Deus e tivéssemos estendido nossas mãos a qualquer outro Deus, então ele está dizendo, nós não fizemos isso. Se pelo menos nós tivéssemos feito isso, eu até entenderia o que estamos passando. Mas como sabemos que Deus não é injusto, que Deus é amor, que ele não gosta de ver o seu filho sofrer, então, sabe, se Deus permitiu que isso acontecesse com eles, é porque Deus conhece o coração. Olha o que diz aqui na explicação desse versículo 14 que eu acabei de ler. Olha, o povo alegava não ter abandonado a Deus, mas somente o Senhor, que sonda os corações de cada indivíduo, conhece a verdade e sabe como melhor nos corrigir. Então, eles achavam que não tinham feito nada de errado. Eles achavam que não tinham desobedecido por não ter adorado outros deuses. Mas, muitas das vezes, em nossas atitudes, com as nossas mãos, assim, nós não fazemos o que o mundo faz, o que Deus reprova. Mas no nosso coração, muitas das vezes, pecamos. Sabe? É como Jesus disse. Jesus disse assim, que está escrito, para não adulterar. Mas Jesus diz assim, mas se você olhar para uma mulher e desejar, você já adulterou em seu coração. Isso vale para qualquer outro tipo de pecado. Às vezes a gente pode não estar cometendo aquele pecado, mas se a gente, no fundo do nosso coração, a gente sentir vontade de fazer, sentir vontade de fazer algo que desagrada a Deus, sentir vontade de fazer algo que Deus ordenou que não fizesse, sabe? Então, ele que sonda os corações, ele vê que já estamos pecando. Ou então, Deus sabia que lá na frente eles poderiam cair, que lá na frente eles poderiam se desviar, que lá na frente eles poderiam adorar outros deuses. Sabe, isso me lembra muito a história de Jó. Quem não conhece a história de Jó? Um homem fiel, temente a Deus, que Deus falou até para o próprio Satanás, olha o meu servo Jó, como ele é fiel e temente. E Deus permitiu que ele passasse por muitas coisas ruins. Sabe? Antes de ler a história de Jó, eu sempre ouvia as pregações, as pessoas falando sobre a história de Jó. E as pessoas sempre falavam que Jó não pecou, que Jó não murmurou, que Jó não fez isso, que Jó foi, nossa. Mas quando eu li a história de Jó, eu fiquei de boca aberta. Eu fiquei assim, meu Deus, esse é o Jó que as pessoas sempre falavam? Porque, tudo bem,
Jó era um homem fiel a Deus. Ele não negou a Deus. Ele não abandonou Deus. Mas murmurar, ele murmurou. E como ele murmurou. E como ele murmurou. Então, e lá no final da história, depois de tantos amigos dele, né, falar coisas terríveis, que eu ficava com muita raiva dos amigos dele, Deus apareceu, né, para responder, e eu pensei assim, pronto, agora Deus vai falar um monte de coisa para aqueles amigos chatos dele, né? E aí o que acontece? Deus fala um monte de coisa para Jó. E eu fiquei assim, meu Deus, mas o coitado do Jó sofreu até, os amigos dele foram uns amigos da onça, e Deus chega e fala umas verdades para Jó. Mas quando você vai ler mais a fundo, você percebe que Jó ele errou em muitas palavras que ele disse, em muitas palavras que ele reclamou. Uma coisa é certa, ele não abandonou Deus, ele não negou a Deus, mas que ele murmurou porque ele era ser humano como nós, ele estava sofrendo muito. E Deus aparece para ele e fala muitas verdades para ele. Sabe, quem é você, Jó, para questionar a mim, né? E fala muitas verdades nos últimos capítulos, se você quiser conferir. Mas Jó fala uma coisa depois de Deus chamar a atenção dele. Jó fala assim, a verdade é que eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam, sabe? Ou seja, eu até era fiel a ti, Senhor, mas eu só ouvia falar, eu não te conhecia verdadeiramente. E agora eu te conheço, sabe? Então, Deus muitas das vezes permite provações sem que a gente tenha cometido um pecado, mas porque Ele conhece o nosso coração, Ele sabe que há maldade em nosso coração, Ele sabe que corre o risco da gente cair, Ele sabe que a gente às vezes não conhece Ele verdadeiramente, então Ele permite algo em nossa vida para que nós possamos se achegar a Ele de coração sincero, sabe? Porque não é só sobre não fazer isso, não fazer aquilo, não fazer aquilo outro, sabe? É sobre fazer as coisas para Deus de coração sincero. É sobre não fazer muitas coisas, mas por amar a Deus, não porque é proibido, sabe? É sobre sentir desejo no coração de buscar a Deus. E não somente eu não vou fazer isso, nem aquilo outro, porque não pode. Não, não é sobre isso, é sobre amar a Deus, amar. E quando você ama, você vai deixar de fazer aquilo outro que não pode, mas porque você ama. E não porque não pode, é porque você sabe que não vai agradar a Deus. Então, esse salmista, ele não estava entendendo o porquê do que ele estava passando. Mas Deus, quem sabe, permitiu que isso acontecesse porque Deus sabia do futuro. Porque Deus queria que eles buscassem de todo o coração, sabe? Com a alma mesmo. E aqui, nos últimos versículos, ele diz assim, ó, prostrada até o pó está a nossa alma. Então, depois de sofrer, depois de tudo que eles passaram, aí sim eles estavam buscando a Deus de verdade. Quem sabe como ele mesmo diz que ele não estava adorando outros deuses, mas não estava buscando a Deus como deveria. Então, para não perdê-lo, para não perder a alma dele, Deus permitiu que tudo isso acontecesse para que eles pudessem se voltar a Deus de todo o coração. E essa é uma lição para nós. Quando estivermos passando por algo, não vamos olhar e falar, Senhor, por que eu estou passando por isso? Eu não fiz nada de errado. Vamos confiar que Deus sabe o que faz e que através dessa provação você vai se achegar a mais perto de Deus. Olha o que diz aqui na explicação, no estudo. Diz assim, ó, o sofrimento e a tristeza, quando encarados com sabedoria, levam o crente a orar mais e melhor. Esse é um fato, né? A gente busca mais a Deus, a gente se chega mais perto de Deus e a gente ora até melhor quando a gente está passando por alguma coisa.
E Deus sabe disso. E por isso, muitas das vezes, Ele manda umas provações, algumas situações difíceis, para que possamos nos lembrar dEle, para que possamos chegar a Ele de coração sincero. E essa é a palavra do Senhor para o nosso coração hoje, que não vamos esperar chegar à luta, à prova, para se chegar mais perto de Deus. Vamos nos chegar a mais perto dele pelo bem. Não vamos esperar coisas ruins acontecerem para nos lembrarmos que temos um Deus. Vemos que aqui, depois de tanto sofrer, ele lembra que o Deus dele é poderoso. Ó Deus, ouvimos com nossos próprios ouvidos os grandes feitos que realizaste. E aí ele lembra que o Deus dele é poderoso depois de tanto sofrer. Então, vamos nos achegar a mais perto dele? Vamos buscar mais, porque o nosso Deus é poderoso. Ele é maravilhoso e ele nos ama e ele não quer nos perder. Então, muitas vezes ele permite que algo aconteça. Ele permite uma provação, não porque ele é ruim, mas porque ele não quer te perder, porque ele te ama. Esse é o amor de Deus. E eu vou orar neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada pela Tua palavra, Senhor. Obrigada, Senhor, por falar conosco. Nos ajuda, Senhor, a Te amar de todo o nosso coração, a ser sincero, Senhor, de todo o nosso coração. O Senhor que sonda os nossos corações, o Senhor que conhece as nossas intenções, os nossos sentimentos, Senhor, do profundo, Senhor, mais profundo, que só o Senhor pode ver, só o Senhor pode sondar. Nos ajuda, Senhor, a ser fiel ao Senhor de todo o nosso coração, Senhor. De verdade, Senhor, sem mentira, sem falsidade, sem ser só da boca para fora, Senhor, sem ser só de aparência, mas de todo o nosso coração. Nos ajuda, Senhor. Alcança cada pessoa que está assistindo, Senhor, esse vídeo. Pai, abre a mente, Senhor, dessa pessoa que está assistindo, que a Tua palavra possa entrar para o coração e fazer a devida transformação, Senhor. Abençoa a cada um em nome de Jesus. Amém. E até mais.